É, bom, como eu estava dizendo, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aí com quase 60 pessoas, né? E aqui é mais um evento online da Software Sul. É, aqui nós vamos fazer o evento hoje junto à Dell Technologies. E aqui eu estarei em parceria na apresentação ao meu amigo Diogo Novaes. Ele vai se Pô, apresentar daqui a pouquinho. Diogão, você está por aí, Diogo? tô aqui sim, bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Já a gente Bom, começa aí. bom dia, meu amigo. Que bom. Fico feliz. Obrigado por você estar com a gente Imagina, aqui, viu? prazer. Legal, turma. Então, assim, eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha sobre a Software Sul. Eu não sei se todos aqui conhecem a Software Sul, tá? O chat está liberado aí para vocês conversarem com a gente, mandarem mensagens, tá? Em determinado momento, vocês vão poder também abrir o microfone ali para fazer perguntas, tá bom? Fiquem à vontade, tá? É, legal. Se vocês quiserem interagir no chat comigo ali, eu vou ficar muito feliz. Então, vou fazer uma pergunta. Quem aqui não conhece a Software Sul Tecnologia? Tá com a gente aqui a primeira vez? Não conhece a Software Sul? Me conta ali, coloca ali no chat pra gente. Forma rápida, tá? Pra gente dar sequência aqui, porque Azure Local é uma solução robusta, nova, né, Diogo? E que eu acho que a gente está trazendo em primeira mão aí da Sim, forma como ela deve uhum. ser de fato Exatamente. colocada no mercado, tá? É, exatamente, isso mesmo. A gente vem querer construindo essa apresentação ao longo desses meses, né? Melhorando, porque sempre vem chegando conteúdo novo e coisas que a gente vai descobrindo em testes e próprio material da Microsoft, e a gente está acelerando para poder apresentar o mais rápido para o pessoal dos nossos parceiros aí. Exatamente. E o Azure Local, ele vai, cara, daqui um tempinho, tá? Para quem já está em processos aí de refresh de data center, acabou a garantia, né? E tudo mais aí dos seus equipamentos, tá? E não quer ter os custos de rodar os seus workloads dentro do Azure, por exemplo, é uma excelente opção, né? Perfeito. Então, segurem aí que a gente vai falar, né? O Diogão vai dar um show aqui para vocês hoje. Legal, ó. Nós estamos aí com mais de 50 pessoas e um, dois, três, quatro, cinco, né, quatro pessoas até o momento aqui disseram no chat que não conhece a Software Sul, tá? Bom, de forma rápida, tá? Quem eu sou? Eu sou o Thiago Guiroto, sou diretor de tecnologia aqui na Software Sul, faz parte de alguns times, né? Por exemplo, da VMware, VMware vExpert e também a Microsoft MVP. O MVP que eu tenho da Microsoft é a categoria de Enterprise Mobility. Então, quando a gente fala sobre as soluções que estão integradas ao Azure Arc, a gente trabalha perfeitamente ao Azure Local, né? Que aí entra o Azure Arc, tá? A gente trabalha normalmente com grandes projetos, tá? E também lá dentro do Enterprise Mobility, nós somos especialistas em Microsoft Intune, Microsoft Defender e o Purview, né? Microsoft Azure. Então, nós somos especialistas aqui na Software Sul, tá? E aí tá o meu e-mail. Fiquem à vontade por me enviar a tua mensagem, tá bom? Bom, de forma rápida, tá? A Software Sul. Então, vamos lá. Você está pronto para transformar seus desafios em resultados? Por quê? Nós da Software Sul, tá? Nós temos aqui quase 20 anos de história. Nessas 20 anos de história, vamos falar assim, nós já entregamos mais de 2.000 projetos. Nós já atendemos mais do que 10 países, tá? Com projetos. Temos aí na nossa história mais de 30 prêmios conquistados. Nós temos aqui no nosso time mais de 100 profissionais extremamente capacitados e certificados para atendê-los. E o que que a gente pode atender? Em todas essas áreas aqui, ó, área de software,
área de nuvem, a área de suporte ao teu ambiente, a área de data center hardware, que envolve aqui hoje 100% da nossa apresentação, né, Diogo? A área de serviços, a área de segurança e a área de desenvolvimento. Tá? Então, a área de softwares, nós desenvolvemos softwares para solucionar um problema da tua organização, tá? A área de nuvem, a gente trabalha com Microsoft Azure, Microsoft 365, no que tange a SaaS, PaaS e IaaS. Dentro do Microsoft 365, todas as soluções. Você tem a mais bruta licença lá, Microsoft 365 E5 Security Plus. A gente atende e monta todo esse ciclo de vida de configuração do Microsoft 365. A parte de suporte, nós atendemos, tá, empresas nível Brasil, com alocação de profissionais em todos os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, especialistas, tanto fisicamente dentro da tua organização, vestido a camisa e o crachá, respeitando as políticas da tua empresa, quanto também de forma remota, tá? Nós temos data center e hardware, né, uma parceria muito forte com a Equinix e a parceria gigante com a Dell. Dentro da Dell, nós somos aí o último nível de parceria, né? Entregamos aí grandes projetos. Mas também não fazemos distinção de projetos, que nós queremos levar a solução, né, da Dell para dentro das casas de vocês, dentro do data center de vocês. Seja com o Azure Local, que é um ambiente híbrido, seja com o Stretch Cluster, que também entra os ambientes híbridos, ou seja com os VxRails, né, que aí entra também a parte de HCI, tá? Serviços. Tudo que nós vendemos dentro da organização, seja um Microsoft, seja soluções de segurança, que aí nós trabalhamos com o Bitdefender, né? Trabalhamos com Kaspersky, trabalhamos com Firewall, como FortiGate, né, da Fortinet, FortiGate, Sophos, solução de antivírus da Sophos. Então, hoje, migrações de data centers, tudo que a gente vende, nós também temos o nosso time de serviço. O nosso time de desenvolvimento, ele é um time muito capacitado, aonde entra a parte de BI. Nós temos uma solução muito legal chamada Fusion. Então, se você tem 10 licenças a mais de Power BI, por exemplo, dentro da tua organização, fale com a gente. Vamos apresentar o Fusion para vocês. Não só economia, tá? Em dinheiro baseado em licenciamento, mas também disponibilidade e segurança, né? Para dentro dos teus dados do BI, tá? Desenvolvimento, nós temos um time muito forte de TOTS, DataSul e Banco Progress, tá? Dentro da organização. Tanto o suporte, quanto a análise, quanto o gerenciamento, configuração de todo esse ambiente, tá? Então, de forma rápida aí, eu resumi. Desenvolvimento também está presente dentro de Power Apps, Power Automate. Nós temos uma área muito forte aqui de treinamento também para capacitar vocês, tá? Bom, de forma rápida, quem confia no nosso trabalho aí, então, nós temos aí mais de 500 clientes ativos, Marinha do Brasil, né, Senar, Avap, GTEC, Cataline, Komatsu, Caldo Bom, Zitos, né, várias e várias empresas aí, Sebrae, confiam no nosso trabalho, né? A telinha não cabe aqui, mas cada um deles tem uma particularidade que nós entregamos com excelência, né, para essas organizações, tá? O meu pedaço aqui é a apresentação da empresa, fica por aqui. E aí agora nós vamos para o que interessa, tá? Então, assim, Júlio, Diego, Felipe, Lindomar, né, que não conhecia a SoftwareSul, vocês conhecem agora um pouquinho, né, da nossa organização. Por que que eu falo pouquinho? Porque são 20 anos de história, mais de 10 países atendidos. Então, assim, não é mole não, né? Mais de 100 profissionais prontos para lhe atender aqui dentro da nossa organização. Nossa sede está em Curitiba, temos também uma unidade grande em Toledo, no Paraná, e pessoas, né, conectadas, espalhadas aí por esse Brasil. Beleza? Então, vamos lá. Diogão, a tela é tua agora, hein?
Thiago, obrigado. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui esse webinar com vocês. Compartilhar aqui minha tela rapidamente. Muito legal essa sua introdução, porque é sempre bom a gente conhecer os nossos parceiros, os parceiros conhecer a gente e os trabalhos que a gente faz, né? Acho super importante isso. Com certeza. Muito bom, Diogo. Obrigado por a sua presença. Imagina. Obrigado ao time Dell, né? Tem um E time nosso que essa. está aqui, tem um time nosso que está aqui além de mim, eu vou apresentar o time nosso que está aqui, que são o time que a gente trabalha junto nas soluções Microsoft, né? Bem dividido, em cada um na sua posição, sempre ali ajudando os parceiros, a própria Dell, a gente sempre provê soluções e trazer as melhores soluções Microsoft, tá? Legal. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado a todos. Vamos lá, vamos seguir. Diogão, é teu. Seguindo aqui, bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Diogo, prazer novamente estar com vocês aqui. A minha missão aqui hoje é trazer um pouquinho do overview de Azure Local para vocês, para quem não conhece, para quem já conhece, trazer quais são as vantagens que a Microsoft traz nesse novo conceito de infraestrutura híbrida, tá bom? Aqui tem os meus contatos, assim, como eu não estou vendo o chat de vocês, aí o Thiago, se você quiser depois me interromper De- se alguém perguntar alguma coisa, tá? Deixa com a gente. Fica à vontade. Bom, aqui um pouco da agenda que a gente vai conversar hoje aqui, rapidamente, né? A estratégia da Microsoft, né? E a parceria com a Dell, o conceito de Azure Local, a parte de licenciamento, né? E algumas estratégias que a gente vem desenvolvendo ao longo desses meses de abordagem aos clientes de determinados tipos de negócio, tá bom? Bom, primeiramente eu queria apresentar aqui o time da Dell, né? Eu sou o Diogo, a parte de Azure, especialista em Azure e Microsoft Azure Local também. Temos a Fernanda, que acho que ela está na sala junto com o Williams. A Fernanda ela está focada na parte de que a gente chama de ISG, toda a parte de licenciamento de Windows Server, Data Center 22, 25, toda a parte de SQL Server. Ela está sendo engajada em vários projetos de inclusão de compra de licenciamento, tanto OEM, que são os servidores que já vêm com licenciamento de fábrica, com servidor licenciado Windows Server, e também compra de renovação de licenças, tá bom? O Williams, também, que eu acho que está aqui, ele é responsável pela parte de dispositivos, né? Dispositivos Workstation, toda a parte de licenciamento de Office 365, Windows 11, a parte de Copilot também. Então, nosso time é bem robusto para poder atender tanto os nossos parceiros, são vocês, e os outros parceiros que nós temos, e os clientes da Dell também, tá? Então, aí estão os contatos de todos, depois eu compartilho essa apresentação com vocês, e aí fiquem à vontade para nos procurar, tá bom? Bom, começando aqui, pessoal, falando um pouco da estratégia Dell e Microsoft para a gente sempre ter a parte de infraestrutura híbrida no topo das soluções, tá? Essa história, né, ela vem de longa data, mas ali, meados de 2015, a gente começa a desenvolver junto com a Dell algumas estratégias de cloud híbrida, né? Sistemas que foram ao longo dos anos ficando mais robustos, foi entrando a parte de discos de storage Space Direct, que é o disco apresentado direto do servidor, onde a gente consegue criar volumes para a nossa infraestrutura híbrida e apresentá-los tanto na parte híbrida on-premise e na parte de cloud também. Foi tendo uma parceria do OpenManage, que é uma ferramenta que vocês conhecem, de administração de servidores físicos, com o próprio Windows Admin Center, que é a ferramenta de administração dos servidores, da saúde dos servidores. Aí houve essa integração e eu vou falar sobre isso ao longo da apresentação. Tá? E ali, meados de 2020 até 2022, foi criado justamente a nuvem híbrida, que ela tinha como nome o Azure Stack HCI, né? Hyperconvergence Infrastructure. E ela foi se desenvolvendo ao longo de atualizações junto com o Windows Server e o Windows Arc, né? Foi implementado o Hypervisor, que se chama Windows Arc hoje. E aí, em 2025, a gente tem essa solução que eu vou apresentar para vocês, e ela está sendo atualizada constantemente, mas é a solução de Azure Local com hardware homologado Dell, né? Que são os servidores da família AX, que eu vou apresentar para vocês também, tá bom? Bom, agora falando um pouco do conceito, né? Do Azure e como isso nos inclui dentro de uma infraestrutura híbrida, né? O Azure, todos vocês já conhecem, a nuvem pública da Microsoft,
com diversos recursos lá de máquinas virtuais, network, storage, toda a parte de application, updates e o monitoramento, né? Isso a gente vai focar muito nessa apresentação. O gerenciamento do Azure e como ele se conecta e como ele trabalha dentro de uma infraestrutura híbrida, tá? Nós temos aqui todas as camadas que nós temos na nuvem, apoiado por um hypervisor que a Microsoft nomeou como Azure Arc, conectado na nuvem e tendo o gerenciamento, deixa eu só pegar o laser aqui, deixa eu apontar para vocês aqui, e tendo todo o gerenciamento, né, por cima dessa arquitetura de Azure Arc, utilizando todos os recursos disponíveis na nuvem para administrar a infraestrutura de uma forma generalista e unificada, tá? Então, o que a gente ganha com isso? Qualidade nos nossos sistemas legados, nos sistemas legados do cliente. A gente tem um gerenciamento unificado, né? A gente tem baixa latência, né? Isso é uma coisa que vem torturando, ou que vinha torturando as grandes empresas, principalmente a parte de indústria e varejo, a parte financeira, alta latência, quando se diz respeito à nuvem pública. Então, o que a Microsoft fez? Criou essa arquitetura baseada no Hypervisor Azure Arc para facilitar o gerenciamento, trazer ou deixar, né, os seus dados on-premise e aproveitar o gerenciamento unificado que o Azure traz, tá bom? Bom, aqui eu coloquei algumas considerações mais importantes quando o cliente escolhe trocar ou adquirir um hypervisor, tá? E aqui eu estou falando de todos os hypervisors. Eu vou falar essas vantagens e a gente vai encaixando isso dentro do Azure Local, tá? Uma dessas vantagens, né, de considerações que nessas pesquisas que a Dell fez é a compatibilidade para migração. Ou seja, quando a gente escolhe um hypervisor, eu quero saber se isso vai conversar com os meus sistemas que eu tenho desenvolvido dentro da minha casa ou que eu já tenho na nuvem. Eu quero considerar a performance desses sistemas e dos meus recursos. Eu quero saber se a latência vai estar baixa, eu quero saber se eu vou conseguir conversar entre esses ambientes sem problemas na minha operação, na operação do cliente. Eu quero ter uma facilidade e um gerenciamento unificado da minha segurança e compliance. Hoje é um tema muito crítico, que a gente fala sobre isso, e o Thiago comentou, especialização da SoftwareSul com o Defender, a gente vai falar sobre o Defender for Cloud. O Defender é uma ferramenta já consolidada no mercado, e quando a gente fala considerando o Azure Arc, o Azure Local, o Defender é uma ferramenta que conversa com a infraestrutura híbrida, ou seja, quando nós temos uma infraestrutura híbrida, nós temos o Defender for Cloud aplicado na minha infraestrutura on-premise e na infraestrutura de cloud pública, tá bom? Outras considerações que a gente pode colocar, treinamento e skills, né? Quando a gente fala de Microsoft, todo mundo conhece a Microsoft, o mundo inteiro conhece a Microsoft. Nós temos facilidade de operar a família Microsoft, nós temos materiais disponíveis, cursos disponíveis, seja ele no site da Microsoft, matérias e webinars free, e também temos cursos de certificação, e óbvio, a Dell oferece um serviço especializado de instalação, configuração e testes, e migração, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, todas essas considerações levam os clientes a escolher o melhor hypervisor, tá? Bom, agora nós vamos entrar um pouquinho no conceito do Azure Local, na arquitetura dele e como ele funciona, tá? Isso para o cliente que já tem uma subscription no Azure, tanto aqueles que não têm também, eu vou entrar nesse ponto, tá? Todos conhecem o Azure Local ele veio para expandir, de fazer uma forma de infraestrutura híbrida, onde a gente opera em alta escala, né? E onde a gente tem uma flexibilidade de budget, né? Por quê? Hoje, acho que o Thiago comentou isso no começo, hoje o cliente ele não está 100% na nuvem, ele está com grande parte do seu workload na nuvem. E o que acontece? Final do mês, quinzenalmente, semestralmente, o billing está lá em cima. Então, isso é uma dor que a gente vem observando quando a gente conversa com os clientes. O Azure Local traz a oportunidade, a possibilidade da gente reduzir esses custos, né? E da gente estender o monitoramento da nossa infraestrutura de várias localidades. Quando a gente fala de uma empresa que tem uma matriz e várias filiais de fábricas, de varejo, serviço, área de saúde, a gente consegue gerenciar o nosso monitoramento de maneira unificada. Então, esses são os grandes conceitos que o Azure Local veio para fechar e trazer para a gente, tá? Aqui explicando um pouco mais da arquitetura, que ela consiste em um hardware, ou em vários hardwares formando um cluster,
que é da família X, que a Dell disponibiliza esse hardware homologado, que eu vou explicar mais para frente, com uma estrutura de recursos de nuvem instaladas dentro dos servidores, né? Isso de maneira virtualizada, a partir do Hypervisor Azure Arc. Nós podemos ter máquinas virtuais, nós podemos ter configuração de network, nós podemos ter volume de storage apresentado, nós temos aplicações, toda a parte de aplicações em casa, conectados e habilitados por um hypervisor, que é o Azure Arc, e o gerenciamento, todo o gerenciamento, né, eu vou explicar com detalhe o gerenciamento, e a segurança de maneira unificada, tá? Isso é muito importante. Aqui, detalhadamente, como esses processos funcionam, tá? A gente tem o hardware, eu expliquei para vocês, ali já está mostrando, né, que é a família X, que eu vou explicar também. Nós temos os serviços habilitados em casa, né? Pode ser banco de dados, máquinas virtuais, plataforma Windows, Linux, serviços de virtual desktop, que já é uma realidade, né? Muitos clientes usam o virtual desktop do Azure para trazer conectividades para os seus funcionários que trabalham remoto. Nós temos serviços de containerização, baseados no Kubernetes, por conta da Microsoft. Toda a operação é interligada de maneira híbrida para dentro da nuvem. Hoje nós podemos, a partir do Azure Arc, ter recursos da nuvem compartilhados com nossa infraestrutura. Eu vou dar dois exemplos aqui práticos. Nós temos máquinas virtuais criadas no ambiente Azure Local, on-premise. Eu consigo utilizar recursos da nuvem, disco, memória, para melhorar ou aumentar a configuração, a família, que a gente chama, né, dessas máquinas. Outro exemplo, banco de dados. Eu tenho um banco de dados criado na minha infraestrutura híbrida. Eu consigo gerenciar esse banco de dados através do Data Services, ou do SQL Management Service, que nada mais é do que o gerenciamento unificado de banco de dados. Isso funciona para todos os recursos. Kubernetes, eu tenho um container, né? Vou falar de migração um pouco mais para frente, mas eu tenho um container criado no meu ambiente on-premise. Eu consigo expandir esse container através do gerenciamento via nuvem pública. Aumentar a capacidade do meu cluster de containers, falando de Kubernetes, tá bom? São alguns exemplos práticos, mas nós temos diversos. Agora, falando de serviços, justamente o que eu estava falando, né, de serviços que podem ser utilizados e expandidos dentro da minha nuvem híbrida, on-premise, no caso, vou chamar de on-premise primeiro, entre on-premise e cloud pública. On-premise, máquinas virtuais, que eu acabei de falar, virtual desktop, eu consigo expandir e utilizar recursos na nuvem, compartilhar, cluster de Kubernetes, toda a parte de plataforma as a service, functions, toda a parte de banco de dados aqui, ó, management instance, que eu consigo gerenciar as minhas instâncias de banco de dados para vários lugares. Isso é ótimo, pessoal, isso é maravilhoso. Passando um pouquinho. Tudo isso conectado a recursos de gerenciamento unificado. Então, tudo que eu utilizar dentro da minha nuvem híbrida, eu vou conseguir monitorar, eu vou conseguir criar políticas de restrição ou de acesso, vou conseguir trabalhar de maneira segura com o Defender for Cloud e vou conseguir fazer a parte de updates totalmente gerenciável e unificada. Então, tudo isso baseado no nosso monitoramento que fica dentro do portal do Azure. E detalhe, tudo isso que eu estou falando, eu vou demonstrar algumas telas um pouco mais para frente, é num único layout. O layout que vários de vocês já conhecem, que é o portal.azure.com. Lá dentro eu consigo visualizar os meus recursos de nuvem e os meus recursos on-premise. Então, é como se fosse de uma maneira unificada. Na verdade, de uma maneira unificada. Aqui um pouco da arquitetura, do que eu expliquei. Nós temos aqui os serviços fundamentais que a gente cria na parte de infraestrutura híbrida, né? Já expliquei várias vezes. Virtual Machine, parte de cluster de containers, toda a parte de segregação de rede que nós já conhecemos, né? Parte de grupo de network, criar discos, a partir de uma storage, utilizar recursos dentro da parte de on-premise e compartilhar e gerenciar esses recursos com os workloads e com os serviços de monitoramento que a gente tem na nuvem, tá? Aqui um exemplo, já começamos a ter exemplos aqui, né? Eu tenho aqui um exemplo de deploy, tá? Essa tela a gente pegou justamente de um treinamento da Microsoft. Então aqui a gente tem um exemplo de deploy. Vocês vejam que o portal já é o mesmo que a gente tem hoje no portal do Azure. Aqui é um deploy de clusters para Azure Local. Veja aqui, nós temos a home,
E em seguida, a gente tem a opção de Azure Arc, Azure Local, ou seja, nós vamos estar trabalhando dentro do portal do Azure de maneira unificada, escolhendo a maneira que a gente quer trabalhar. Se eu vou trabalhar no meu cluster on-premise de maneira híbrida, eu vou no portal do Azure e seleciono Azure Arc, Azure Local. Um detalhe, quando a gente faz a implementação de novos clusters para o Azure Local, é uma configuração, claro, um pouco extensa, até um pouco complicada, principalmente na parte de network, mas nós temos uma vantagem. Uma vez pronto, nós conseguimos expandir esse cluster, salvando de maneira via código. Ou seja, a gente salva um código, acho que só em alguns formatos de JSON ou PowerShell, se eu não me engano, eu consigo salvar a configuração do meu cluster e eu consigo expandir ele no futuro. Tiago, você quer falar? Pode falar, cara. Eu ia responder aqui ao Eduardo uma pergunta que ele fez, Opa, manda bala. mas eu acho interessante a gente colocar aqui no áudio, tá? Uhum. O Eduardo falou o seguinte, o Eduardo Augusto, ó, eu tenho 2 tenants do Azure com VMs rodando nesses 2 tenants. Como eu traria essas VMs que tenho nos 2 tenants para o Azure Local? Pode repetir a pergunta? Cortou Diego, para você me mim. escutou, não? Não, eu cortou para mim. Pode repetir, por favor, a pergunta? Ah, sim, ó. Uhum. Ó, eu tenho 2 tenants do Azure com VMs rodando nesses 2 tenants. Perfeito. Como eu traria essas VMs que tenho nos 2 tenants para dentro do Azure Local? Você consegue conectar os 2 tenants no Azure Local. Você consegue, se está na mesma empresa, você consegue conectar os 2 tenants no Azure Local, fazer a migração dessas VMs, ou expandi-las, ou somente criá-las dentro da parte on-premise, utilizar recurso de on-premise, mas consegue sim. Perfeito. Então, Eduardo, o que o Diogo quis dizer, tá? Você pode ter vários tenants do Microsoft Azure, por exemplo, e aí você vai ter um ponto central de gerenciamento, que seria o seu Azure Local. Aí, para você trabalhar como centro de custo, por exemplo, um tenant é do centro de custo de RH, roda a VM de aplicação do RH. Perfeito, é bem comum isso. O outro tenant é do centro de custo de TI, roda os serviços de TI. O outro tenant é centro de custo de engenharia, roda. Então, o seu Azure Local, ele pode fazer o quê? Tirar daqui e rodar aqui. Não vale mais a pena eu rodar fisicamente no Azure Local, nos servidores. Vale a pena rodar no tenant. Esse tenant eu quero jogar para lá, esse jogar para cá. Cara, você brinca da forma como você quiser brincar, tá? Esse é o conceito, porque como nasceu, né, a parte do Azure Local, justamente para essa necessidade de trabalhar com workloads em casa, on-premise, né? Então, a infraestrutura híbrida, ela te dá essa mobilidade de fazer isso. Você pode expandir, né, utilizando recursos de nuvem, ou você pode mover, né? Isso acontece muito. Eu vou explicar até um pouco mais para frente de como mover, tá? Tem uma ferramenta que a própria Microsoft liberou em produção agora em julho, que já faz esse trabalho quando a gente está falando de implementação de Azure Local para quem já tem subscription no Azure e para quem trabalha com tenants diversos, tá bom? Bom, aqui falando um pouco de updates, tá? Quando a gente tem um Azure Local implementado dentro de uma infraestrutura híbrida, a gente consegue, através do portal do Azure, na parte de Update Management, conseguir ver todos os updates pendentes que nós temos do nosso lado de on-premise, na minha casa, no meu data center, na minha infraestrutura e também na nuvem, isso de maneira integrada. Quando a gente entra dentro do portal do Azure, a gente consegue ver todos os nossos clusters que estão pendentes de atualização. Eu consigo expandir esse cluster, eu consigo atualizar e consigo reiniciar, se for o caso, e ver as atualizações pendentes. Se é atualização de segurança, se é atualização .NET, todos aqueles pacotes que a Microsoft manda. Então eu consigo ver e consigo gerenciar de maneira unificada, tá bom? Aqui, visibilidade, né? Eu comentei sobre painel de monitoramento e métricas, tá? Hoje, o painel do Azure, quando a gente fala só de nuvem pública, ele entrega o monitoramento de todos os seus workloads dentro da nuvem, entrega as métricas, né? A gente consegue ver as métricas de VM, as métricas de banco de dados e todos os recursos que a gente tem lá. Quando a gente está falando de Azure Local e infraestrutura híbrida, a gente consegue também filtrar dentro do Metrics e dentro do Azure Monitor o que é da nossa rede on-premise. Então vocês vejam aqui, tem a home do monitoramento, a gente consegue entrar na parte de Azure Local e entrar na parte de métricas dele. Aqui no monitoramento a mesma coisa.
vocês veem aqui que a opção de Azure Local aparece quando você tem isso já implementado. Ou seja, eu consigo, de maneira unificada, gerenciar os meus ativos dentro do portal da Azure e também criar alertas para quando eu tenho algum servidor com algum warning, com algum problema crítico, e personalizar os dashboards. Da mesma maneira que o cliente faz hoje no Azure público, a gente consegue de maneira híbrida também fazer isso na nossa infraestrutura, tá? Bom, aqui falando também, né, a mesma parte de VMs, né, o painel de VMs que a gente já tinha nativo do portal do Azure é a mesma coisa para Azure Local. Eu vou clicar dentro do meu cluster e vou ver todas as máquinas virtuais. Aqui atrás é uma tela de configuração da máquina virtual dentro do Azure Local. Eu consigo aqui criar uma máquina virtual, aqui você consegue ver que o usuário escolheu Ubuntu, escolheu 8 GB de memória, 4 processadores virtuais, então ele consegue criar da mesma maneira que ele cria na infraestrutura on-premise pública, na infraestrutura pública, de cloud pública, para a infraestrutura híbrida também, da mesma forma, no mesmo painel. Falando um pouco de Kubernetes, é um serviço que a Microsoft também já traz com as novas atualizações para Azure Local, criar cluster de Kubernetes de maneira gerenciável e de maneira que você expanda os seus containers para dentro da nuvem. Se você já tem na nuvem, você consegue expandir para on-premise. Se você já tem no on-premise ou migrou de outro fabricante, que eu vou explicar um pouco mais para frente, você consegue expandir eles dentro do Azure Local também, tá bom? Utilizando os recursos de nuvem. Aqui falando um pouquinho dos hardwares homologados que a Dell oferece para trabalhar com Azure Local, tá? Nós temos o AX660, né, que é feito para ambientes mais densos, para pequenas e médias organizações, e o AX760, que é para ambientes de enterprise, large enterprise, data center, né? Obviamente, a diferença dos dois são configurações, mas os dois trabalham muito bem e são homologados pela Dell para a parte de Azure Local. No ano que vem, eu vou até depois atualizar essa apresentação, no ano que vem vai ter o AX770, que a partir de março, se eu não me engano, vai ser nacionalizado, ou seja, vai ser fabricado na fábrica da Dell aqui no Brasil. Acho que alguém fez uma pergunta, apareceu aí, pode falar. Bom dia, Diogo. Bom dia. Em questão de hardware, o Azure Local ele trabalha somente com esses modelos AX? Boa pergunta. Qual é o seu nome? Lindomar. Ô, Lindomar, tudo bem? Cara, é assim, trabalha só com estes aqui. Nós temos casos de clientes que estão fazendo repatriação de VMware e trabalham lá com o PowerEdge, o R760, alguma outra família. Existe a possibilidade de trabalhar? Existe. Mas existem uns pré-requisitos que a Microsoft pede para que nós ficamos atentos na hora de implementar, mas funciona assim, tá? Não da maneira Premier, eu vou explicar um pouquinho, mas ele vai funcionar, tem essa possibilidade, mas o homologado mesmo, 100% é a família X, tá? Até vou adiantar, nós estamos com esse problema do VMware, né? Referente a depois da compra da Broadcom. Isso, a gente está com essas discussões aí. Nós temos 2 clusters de VMware, um com 6 servidores, o R750, 760, né? Sim. E o outro a gente tem alguns com 640 ainda. Só que o que acontece? A gente tem o hardware licenciado e em garantia ainda. Em garantia. Então é o caso. A gente está pensando em sair do VMware para outra tecnologia, né? Ou Hyper-V, ou Nutanix, a gente já acabou vendo também. E o Azure Local a gente já teve uma apresentação da Dell também. Legal, ótimo. Só que o detalhe, pelo orçamento que foi nos enviado, a gente queria reaproveitar o nosso hardware ainda. Até porque tem hardware com 4 anos de garantias ainda. Exato. Entendeu? Existe, tá, Lindomar, essa possibilidade sim. É um estudo que a gente vem fazendo. Tem 2 clientes já que eu fui envolvido para a gente poder estudar a parte do uso do PowerEdge, tá? Então existe a possibilidade. Aí entra dentro de uns pré-requisitos que a própria Microsoft traz de configurações para a gente analisar dentro do hardware, tá bom? Mas existe sim. Tu consegue anotar meu contato aí, depois a gente trocar uma ideia? Claro, manda no chat aqui da reunião e depois eu adiciono você no Teams, ou você me adiciona no Teams ali também, me chama, a gente conversa. Tá certo, obrigado, hein? Tá bom? Imagina. Lindomar, aproveitando esse gancho aí, Diogo, só um segundinho. Pode falar. A gente consegue, pessoal, vocês
sabe da questão da VMware, né? O ponto não era falar da VMware aqui, tá? Mas vocês sabem do ponto da VMware, né? Então, assim, ó, tem de fato, tá? Muitas empresas saindo da Exatamente. VMware. Justamente pelas dificuldades de renovação, de novas aquisições, suporte, né? E mais um Sim. monte de coisa. Não quer ficar refém de pouquíssimas empresas que estão comercializando VMware, principalmente no Brasil, tá? Então, o que acontece? Nós montamos aqui na SoftwareSul uma sala de guerra, tá? Que envolve essa sala de guerra? Envolve conhecer cada ambiente de vocês que querem sair do VMware, tá? E propor, junto à Dell, muitas outras oportunidades. Beleza? Ah, mas o caso do Lindomar, eu ainda estou com hardware em garantia. Legal, Lindomar. Nós temos várias possibilidades de mover você do VMware para outra virtualizador, cara, de forma sensacional, tá? Saindo um pouquinho aqui, Diogo, sobre o que a gente está falando do Azure Local, Uhum. tá? Sim. Que seria as AX, as caixas AX, tá? Isso. Se vocês têm outras caixas que por enquanto não estão homologadas, nós temos solução perfeita para fazer essa mudança de VMware para outras soluções, tá? Eu vou deixar aqui no chat, ó, o meu e-mail e eu quero receber mensagem de todos vocês, tá? Que o nosso, vamos dizer, a nossa sala de guerra, que é composta por time comercial, time de pré-vendas exclusivos, tá? E um time técnico que vai lhe apresentar essas soluções, beleza? Diogão, desculpa aí, mas não podia Opa, sem passar problema. essa, tá? Porque é extremamente importante. É uma pergunta que sempre surge, assim, sem problemas. E aí, pessoal, pegando esse gancho aí, já que eu tô aqui no microfone, o Paulo Conrado falou o seguinte, ó, o Azure Local, né? Ou seja, esta tecnologia pode atuar como failover, ou seja, se parar o servidor local, continuar utilizando a nuvem. Diogão, você Sim, responde ou eu sim. respondo? Fica à vontade aí, você segue a tua Não, apresentação. imagina, acontece sim, você vai assumir a parte de workloads quando você tem uma replicação para nuvem, isso é fato. Quando você não tem uma replicação para nuvem, se seu cluster parar, você vai parar também. Então, isso é uma coisa que quando a gente fala de nuvem híbrida, a gente fala de um conceito de replicação, né? Lá naquela história do Hyper-V, né? Do failover cluster, né? Então, se você tem um failover, obviamente você tem uma máquina sua virtual replicando para algum lugar. Quando a gente falava do Hyper-V, né, da família Hyper-V, a gente falava de migrar de um lado para o outro, de vários lados, né, de quando a gente tinha um cluster de vários nós. Quando a gente fala de Azure Local, a gente tem a possibilidade de fazer failover para nuvem, tá? Então isso é fato. A gente consegue migrar e, óbvio, se você tivesse um problema na sua infraestrutura física, você consegue subir ela, se assim estiver sendo replicada, na nuvem. Bom, continuando, qualquer coisa vocês me interrompam aqui, tá? Falamos do hardware, agora nós vamos falar do Defender, né? O Defender é uma solução já bem conhecida da família Microsoft, toda a parte de segurança, toda a parte de confiabilidade, toda a parte de cibersegurança, governança também, por que não? Já implementada dentro da nuvem, quando a gente fala de nuvem pública, e quando a gente fala de Azure Local dentro de uma infraestrutura híbrida, a gente tem como abranger o Defender para os nossos recursos on-premise, né? A gente vai estar usando nas nossas localidades, né, que a gente chama de localidades distribuídas, a infraestrutura de maneira híbrida utilizando o Defender. Então, toda a parte de políticas, toda a parte de scan, toda a parte de cibersegurança que o Defender traz, a gente consegue expandir isso para o nosso cluster on-premise também, tá? Trabalhando de forma híbrida e gerenciando ele dentro do portal do Azure, tá? Bom, aqui alguns levantaram essa bola, te falando sobre o Thiago, sobre migração, né? Ali em meados de julho, antes disso, na verdade, em 2025, no começo, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela estava em preview, ou seja, ela estava em testes, não estava sendo divulgada em produção. Agora, em meados de julho, a ferramenta que chama Azure Migrate, ela foi colocada em produção. Ou seja, a possibilidade que nós temos, pegando todo esse gancho que o Thiago está falando, que algumas pessoas levantaram a mão, de ambiente de VMware, hoje o Azure Local é pronto com essa ferramenta chamada Azure Migrate para migrar workloads
de clientes VMware para dentro do Azure Local. Tá? Essa ferramenta já é produtiva, a gente consegue se conectar no vCenter, a gente consegue extrair, no caso copiar, né, os VMDKs, convertê-los, subir uma VM ou subir os seus workloads para dentro da nuvem, seja ela pública ou dentro do seu on-premise, e ligar e subir ali com as configurações exatas, né? O que vai acontecer? Quando você está migrando o seu VMware, toda a sua infraestrutura de vCenter para dentro do Azure ou Azure Local, você está copiando a sua máquina, as suas configurações, fazendo aquela cópia online. Quando ele termina de copiar, ele faz o delta, desliga de um lado e liga do outro. Esse conceito, né, que a maioria já conhece. Então, essa ferramenta, Azure Migrate, ela já está em produção. Para quem vai adquirir agora o licenciamento de Azure Local, isso já vai estar dentro do pacote. Aqui, né, a gente falou de hardware, né? Houveram aí algumas perguntas sobre utilizar o hardware existente. Mas quando a gente fala de hardware homologado, a gente fala de solução Premier, tá? Que é a solução Premier que a Dell traz de fábrica. A pré-instalação do Azure Arc de fábrica, toda a validação dos nós de quando o cliente vai adquirir já é pré-feito, né, na fábrica. Todas as integrações que são mandatórias dentro do Azure Arc, dentro do Hypervisor, também é feito em fábrica. São feitos vários testes antes de sair da fábrica e fazer a instalação. Ou seja, entre aspas, a gente pula um step, pula um passo na hora de fazer a instalação. Por isso que o hardware é homologado. Então, existem validações que são feitas aí para atender essa arquitetura de nuvem híbrida, que é feito diretamente pela fábrica e trazido para a solução do cliente quando ele adquire o AX, tá bom? Bom, aqui falando de serviços, tá? Os serviços que a Dell oferece, todos os serviços de instalação, configuração, testes, migração, análise do ambiente, que é uma das especialidades que a Dell tem no mercado, né? Do seu know-how de serviços, né? Aqui está trazendo o Apex Cloud Platform para a Microsoft Azure, mas ele está mudando de nome, ele está indo para Dell Cloud Platform, tá? Então ele está tendo uma repaginada nesse serviço, mas o serviço foi até melhorado, mas é basicamente trazer todo esse trabalho do cliente para dentro da nossa casa, quando o cliente, falando de Azure Local, né, quando o cliente adquire uma solução de Azure Local, todos os serviços de teste, de instalação, de treinamento, de migração, documentação e mapeamento do ambiente, tá? Isso é incluso também. Bom, falando um pouco de licenciamento, tá? O que é licenciado quando a gente fala de Azure Local, né? Basicamente, pessoal, licenciamento do Azure Arc, que é o Hypervisor, licenciamento de Windows Server, né? Windows Server 22 e 25, e licenciamento de Kubernetes para, se assim o cliente desejar e for usar. Então, a gente tem essa gama de licenciamento, e eu vou explicar como esse licenciamento se encaixa na realidade dos clientes. A gente tem alguns cenários, tá, de licenciamento. Obviamente, o cenário da compra, todos já conhecem, já comprar a licença, tem um valor por core por mês para cada serviço. Eu tenho um valor por core por mês para Azure Local, que é a Azure Arc, aqui que está com o nome antigo ainda, Stack HCI, mas é o Azure Arc. Eu tenho um valor por core por mês para o Windows Server Data Center, e eu tenho um valor para o vCore por mês para Kubernetes. Agora nós temos um recurso, que gostaria de explicar para vocês, que chama Hybrid Benefit, ou seja, o cliente partindo de uma licença, Enterprise Agreement, Software Assurance, já existente no seu parque, ele consegue utilizar um benefício que a Microsoft dá para migrar as suas licenças para Azure Local, no caso esse pacote que eu expliquei, o Arc, o Windows Server Data Center ou o Kubernetes. Quando ele adquire esse pacote, se ele é elegível para esse cliente utilizar esse benefício, o licenciamento ele fica zerado para quase todos os recursos. Ou seja, todas as VMs licenciadas, eu vou explicar aqui um pouco mais para frente. Quando eu falo de Software Assurance ou Enterprise Agreement, eu zero a licença do Azure Local, eu zero a licença de Windows Server e zero a licença de Kubernetes se o cliente tiver. Então isso entra dentro de uns pré-requisitos. Eu tenho um texto sobre isso, que depois eu posso compartilhar com vocês, tá? Para vocês verem casos a casos dos clientes. Mas isso já é uma realidade, isso acontece bastante, tá? Aqui os detalhes, tá? Não vou entrar tanto nos detalhes, mas é o que entra, depois eu posso compartilhar com vocês o que entra em cada uma desses licenciamentos.
ou utilizando ou não o Hybrid Benefit, tá? Que é uma matriz de licenciamento. Bom, esse tópico de cenários mistos, né, vai até de encontro que eu acho que o Lindomar está perguntando e o Thiago exemplificou de alguns clientes que têm esse cenário. O que acontece? Nós, dentro do Azure Local, conseguimos adaptar soluções para subir um cluster, obviamente, dentro da família X, que é a solução Premier, mas também nós conseguimos trazer isso dentro de outras famílias de servidor, dentro de um estudo de atender os requisitos e tudo mais. Com os servidores que já são do cliente, que já são OIM, que o cliente comprou a licença, comprou e tem uma garantia, ou seja, vigente, conseguimos também, tanto para servidores que não são OIM, que o cliente comprou e ficou no parque utilizando. Isso é possível. Então, lembrando, né? Solução Premier, solução com serviços inclusos, pré-instalação do Azure Arc de fábrica, a Dell traz para a família X. Para outros cenários, é possível? Sim, dentro de um estudo prévio que a Dell faz, aí, olhando a parte de licenciamento, olhando principalmente a parte de configuração de hardware, tá bom? Bom, aqui a gente chegou em alguns exemplos. Esses exemplos eu mesmo coletei ali dos treinamentos que a gente fez. Aqui é um cluster de Azure Local, tá? Com 5 nós, todos em AX, na época ainda era o AX750, o modelo anterior. Dentro do portal da Azure, vejam que é a mesma tela, a gente consegue aqui escolher o que a gente quer ver. Eu quero ver só a parte de, aqui está HCI, mas vai estar escrito Azure Arc nas novas versões, tudo que é local. Eu já consigo ver que eu tenho 5 nós desse cluster, as configurações de cada um deles, número de série, tipo de licenciamento que eu tenho, OIM, se essa licença é ativa ou não, a versão do sistema operacional, mesma tela do Azure Public, eu consigo ver e consigo trabalhar com essas configurações dentro do meu cluster, tá? Aqui, ó, avançando um pouco mais, eu consigo ver que essa licença OIM está ativa, que essa licença OIM, todos os detalhes aqui, incluso o Azure Local, incluso Kubernetes com o Windows Server 2022. Então, eu consigo visualizar dentro do portal da Azure, trabalhando de maneira híbrida, toda a parte do meu licenciamento também. Bom, aqui tem alguns passos que eu venho ao longo desses meses escrevendo. Vou passar rapidamente para vocês, para a gente não avançar tanto no tempo. A parte de passos para a gente considerar quando a gente vai falar de Azure Local. A gente sempre considera a infraestrutura do cliente e a conectividade dele, né? E já foi dado exemplo, o Lindomar já falou, tem os servidores assim, o Thiago já citou que tem clientes com cenários assim, então isso é um ponto muito importante para a gente considerar. Capacitação técnica, como eu falei, a Microsoft traz cursos, traz material robusto para a gente aprender. A Dell é um grande parceiro, o maior parceiro da Microsoft, que a gente tem todos os nossos treinamentos também inclusos. Né? O custo e escalabilidade, qual tipo de modelo que o cliente vai utilizar, aliás, antes disso, qual é o workload que o cliente tem, né? Quanto ele está gastando, tudo isso a gente tem que prestar muita atenção para oferecer uma melhor solução, e aí falando de Azure Local, tá? Integração com sistemas legados, eu coloquei isso como uma consideração para escolher o hypervisor, mas também é uma consideração para a gente falar quando a gente vai implementar já o Azure Local. Quando o cliente escolheu que ele quer esse hypervisor, se ele quer essa infraestrutura híbrida, a gente tem que observar muito bem quais são os sistemas legados dele. E a segurança e a conformidade, né? Hoje, com a LGPD, com toda a parte de cibersegurança que muitas empresas grandes vêm sofrendo, invasões, é uma coisa que também tem que se prestar muita atenção, e principalmente os sistemas de segurança que esse cliente também vem a ter, para saber se a gente consegue integrar uma solução híbrida ou não. E aqui alguns motivadores de negócio, né? Redução com custos, eu falei lá no comecinho. Quem está trabalhando com tenant, com vários tenants, como foi citado aí, já tem uma subscription robusta e ativa dentro da nuvem, a gente consegue reduzir custos sim, claro, trazendo os workloads para dentro de casa, tá? Oferecer e garantir a continuidade dos negócios, né? Dentro de conformidade de LGPD e todas as outras leis que a gente tem hoje de proteção de dados. A modernização de aplicações legadas, ou seja, construir novas máquinas ou novas estruturas dentro da nuvem para absorver as nossas aplicações legadas, tá? E também a necessidade de operar em ambientes desconectados ou com baixa latência. E aqui, de novo, avaliar o ambiente atual, falei anteriormente, escolher a arquitetura ideal, se esse cara vai trabalhar 100% na nuvem, 100% híbrido, se ele vai trabalhar de maneira desconectada, existe essa possibilidade, tá? No Azure Local de trabalhar de maneira desconectada, só que você precisa, o pré-requisito que a Microsoft traz é estar numa subscription existente ativa, não necessariamente você ter workloads dentro, não é necessário,
conectar-se uma vez a cada 30 dias para obter as últimas atualizações de segurança, isso é o pré-requisito. Então, você pode trabalhar de maneira híbrida, ou seja, os seus ambientes ativos conectados, compartilhando recursos e trabalhando juntos, ou de maneira desconectados, obviamente, conectando ali no mínimo uma vez a cada 30 dias. Isso existe, essa possibilidade, a gente já analisou isso, inclusive em algumas empresas do ramo financeiro, tá? E aqui, como eu falei lá naqueles slides de arquitetura, operações unificadas, né? O Azure Monitor, o Defender e o Policy são as principais ferramentas que a gente tem para trabalhar de maneira integrada. Bom, aqui, passar rapidamente, não vou ler tudo, que acho que a gente vai estourar o tempo, mas eu vou compartilhar isso aqui com vocês. E ao longo também desses meses eu venho escrevendo algumas soluções centralizadas para cada modelo de negócio que a gente tem no mercado. E como abordar isso, como o Azure Local consegue ajudar isso. Vou citar alguns rapidamente, tá? Na área de saúde, quais são os desafios que nós temos? Nós temos LGPD, alta disponibilidade e dados sensíveis, dados de exame de paciente, prontuário médico, exame de imagem. Então, o que a gente pode trabalhar com o Azure Local? Para manter esses dados on-premise com replicação para o Azure. Isso é muito importante, tá? E aí, passando ali no financeiro, nós temos outros desafios, outras ações a serem tomadas. Eu escrevi para quase todos, né? Isso que eu venho fazendo uma melhoria aí constante. O varejo, nós temos a operação dinâmica, vendas online. Quais são as soluções de Azure Local que a gente consegue oferecer? Azure Local nas lojas físicas, garantir a operação mesmo offline para o cliente não perder as vendas. Setor público, quais são os desafios? Nós temos soberania de dados, todo o controle de licitações, integração legada. Vários setores públicos têm muitos sistemas legados. Então, a gente oferece o Azure Local para fazer uma orquestração desses sistemas. E aí? Indústria, a gente tem ambiente desconectados, a gente tem linha de produção rodando, a gente tem IoT, são as linguagens de máquina, PLC rodando. Então, a gente implementa o Azure Local nas fábricas para processar os dados sensores com baixa latência e depois replicá-los para a nuvem. E assim vai, gente. Financeiro, eu comentei agora também, né? Baixa latência, segurança de dados. A gente implementa o Azure Local para garantir a soberania desses dados. E a gente oferece a segurança do Defender for Cloud de maneira unificada, né? Como eu expliquei aqui. E é isso, gente. Tentei resumir bastante aí para vocês, trazer essa solução, mas acho que basicamente é isso que o Azure Local traz. Como eu falei no comecinho, é uma ferramenta que está se expandindo muito. A gente tem um fórum que a gente faz quinzenalmente, tem grupos que eu participo, onde vem trazendo várias melhorias. Então, essa apresentação é uma apresentação, como eu falei, ela é viva. Eu sempre venho atualizando com as coisas que a gente tem atuais para ir trazendo para os nossos parceiros, tá bom? Agradeço a possibilidade, o Lincoln, nosso parceiro da Dell, vocês da Software Sul, e fico à disposição. Valeu, Diogo. Valeu, Thiago. Obrigado e ótima apresentação aí, pessoal. Parabéns. Obrigado, pessoal. Diogo, obrigado. Lincoln, obrigado. A todo o time que foi apresentado ali no início também, né? Nosso time da Microsoft aí. Isso, obrigado, turma. Valeu. Pessoal, a gente tem alguns minutinhos aqui para vocês tirarem dúvidas, tá? Se quiser tirar qualquer dúvida, a gente está disponível aí, tá? Tanto o meu e-mail quanto o e-mail do Lincoln, o Lincoln acabou de colocar ali no chat o e-mail dele também, tá? Nós somos, como vocês viram aqui, um grande parceiro Dell. Temos muito orgulho disso, né? De estar aí junto ao Lincoln, por exemplo, tá? Junto ao Diogo e toda a turma, tá? Fazendo essa apresentação de Azure Local para vocês. É difícil a gente ter esse tipo de material, né? Para apresentar, é difícil obter informações tão valiosas aqui em pouco tempo, tá? Então, o que eu deixo aqui? Coloca no chat aí, quem está em processo de refresh de data center, né? Por exemplo, eu estou no momento de fazer o refresh data center, quero conhecer mais sobre o Azure Local. Cara, a gente faz um one-on-one com vocês, tá? Esse one-on-one, nós vamos extrair o melhor da solução para apresentar para vocês, para mostrar ali o quanto é valioso fazer essa substituição. Coloca no chat aí para gente, não se acanhe não. O que vai acontecer com isso? O time da Dell, junto com o time da Software Sul, nós vamos marcar um bate-papo, tá? One-on-one, e aí nós vamos ver o quanto isso encaixa
para vocês aí a solução do Azure Local, tá? Quando eu falo refresh, eu falo, cara, estou em fim de garantia, né, dos meus servidores, quero mudar de data center, quero tirar de dentro de casa, né, o meu data center. Então, todas essas possibilidades, tá? A gente tem essas condições de estar trabalhando junto com vocês, junto à Dell, beleza? Legal, e Domar já falou aí, eu tenho um cenário que comentei, temos hardware em garantia e gostaria de uma apresentação do Azure Local para a minha necessidade. Show, Lindomar, nosso time vai entrar em contato contigo e vai marcar aí essa análise, essa apresentação mais focada aí no teu ambiente, tá? Pessoal, se vocês não quiserem, por exemplo, não estou a fim de colocar no chat aqui e tal, não sei o quê, tá aí meu e-mail, beleza? Manda o e-mail para mim, né? Eu vou direcionar aqui internamente com o pessoal da Dell para poder entrar em contato e marcar esse bate-papo com vocês, tá? Turma, muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço, um excelente dia, né? Uma excelente quarta-feira a todos e vamos juntos, seguimos disponíveis, tá? Um grande abraço, pessoal. Obrigado, até a pessoal. próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.